Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, queridos. Vamos a uma curta meditação hoje sobre o tema sofrer injusto. Eu leio em 1 Pedro capítulo 3, do verso 13 em diante, a passagem que diz o seguinte: Ora, quem é de vós que há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, porquanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais praticando o que é bom do que praticando o mal. Pois que também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Mortos, sim, na carne, mas vivificados no Espírito. Deus abençoe esta palavra. Quem não sofre e quem nunca sofreu? É claro que essa é a experiência de todos, alguns mais do que outros, mas todos passam realmente por essa experiência de sofrimento. Sofrimento é uma condição humana imposta a todos nós por sermos, para começar, todos pecadores. Bom, consequentemente, por isso existe tanta reclamação. E o único lugar aqui na Terra onde não existe reclamação, creio eu, pelo menos nunca ouvi, nem sequer ouvi falar, é no cemitério. Mas os vivos reclamam de tudo e praticamente o tempo todo. Isso demonstra a condição que ninguém suporta, ou ninguém de bom grado, ou ninguém se alegra com o sofrimento, a menos que tenha uma doença, uma patologia na sua vida. Tá? Bom, mas se há um sofrimento que realmente causa muito sofrimento, é o sofrimento injusto. É aquele que você diz assim, eu não tive culpa, eu não sei porquê. Né? Sempre esse tipo de sofrimento realmente parece ser mais insuportável. Mas creio que ninguém é inocente. Muitas vezes as pessoas referem-se aos lactantes e às crianças como sendo inocentes. Não há ninguém inocente. Todos são pecadores. Todos já nascem com a culpa do pecado, com essa herança herdada dos pais. Não tem como. E este mundo não está preparado ainda, essa terra, para a vivência dos justos. Só os justos? Não. O justo vive com os injustos. Não é? Todos nós estamos aqui neste campo de batalha, onde não é incomum as pessoas quererem sobressair sobre as outras, ou em detrimento das outras. Então, são muitas as razões que podem realmente e que causam sofrimento às pessoas. Mas, repito, o pior sofrimento parece ser aquele que as pessoas sofrem sem justa causa, ou seja, sem ter a culpa. Não é? A culpa. Tem uma exceção. Jesus não tinha culpa e sofreu, e como sofreu, como nos diz a palavra de Deus. Mas Jesus sofreu vicariamente. Essa palavra significa substitutivamente. Ele nos substituiu. Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, carregou sobre nós a nossa culpa, os nossos pecados. Então, isso ele fez por amor e o fez voluntariamente, tá?
Você não pode, assim, morrer pelo outro para salvá-lo, porque nem precisa. Isso Cristo já fez. É suficiente que você creia. Agora, como todos os servos de Cristo, e quanto mais piedoso for, mais sofre perseguições nesse mundo, é como nos diz a palavra de Deus. Então, a gente é ensinado aqui na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, tanto no capítulo 2, como também no capítulo 3, que eu acabei de ler para vocês, para todos nós aqui, não tem como não sofrer. Agora, preste só atenção. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Porque, como diz Pedro em um outro momento, nessa mesma carta, é que a gente não deve sofrer como um malfeitor, como um ladrão, como alguém que tem culpa. É melhor sofrer sem ter a culpa do que sofrer sendo culpado. Porque se sofre sendo culpado, é mostrando que realmente você está merecendo esse sofrimento. Mas é incrível, né? Está dizendo que é bom que a gente não mereça. Mas, sendo que a gente não merece, então a gente tem que fazer alguma coisa no sentido de aproveitar-se desse momento para, com esse sofrimento, sermos pessoas que glorificam a Deus, pessoas que exaltam o Senhor, pessoas que compreendem o chamado de Deus também para o sofrimento. Isso está no capítulo 2, não é? No verso 21, que diz assim, portanto, para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Então, Jesus sofreu em nosso lugar, e, portanto, esse caminho do sofrimento indevido, do sofrimento que não deve, mas que você está passando por ele, é um caminho, é uma estrada que não é virgem, é uma estrada que já foi trilhada. Jesus Cristo trilhou essa estrada. Jesus Cristo já andou por essa estrada. E como ele já andou, ele compreende, querido, ele compreende. Quando Pedro escreveu essa carta, há um contexto de que naquele tempo havia a escravidão. Então era muito comum pessoas se tornarem escravos, não por causa da cor, mas por causa de dívidas, por causa de jogos, por causa de várias outras razões, as pessoas podiam se tornar escravos. Era tão comum nos tempos antigos que, por exemplo, existe registro que na cidade de Roma, dizia Cícero, havia mais escravos do que pessoas livres. Então, o Brasil também experimentou muito isso, particularmente no século XIX, onde, relembrando essa história do nosso Brasil, um poeta baiano escreveu sobre os navios negreiros. E ele disse, quem passou por esta vida e não sofreu, foi espectro de homem, só passou por esta vida, não viveu. É porque ele estava recordando o sofrimento realmente dos escravos. Agora, presta só atenção. Aqui a Bíblia está dizendo, na carta de Pedro, que a gente deve suportar os sofrimentos, assim como Cristo sofreu, e não sofra como um malfeitor, sofra de um modo que, com o seu testemunho, o modo de você encarar o sofrimento, encarar a vida, encarar as dificuldades, espelhado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você glorifique a Deus pelo sofrimento. Agora, não estou desejando isso para você, mas caso você esteja sofrendo ou tenha de sofrer, eu, você, todos nós somos chamados, diz o verso 21, no segundo capítulo de Pedro, somos chamados também para isso, para também, através desse caminho, glorificarmos o nome do Senhor. Deus abençoe. Até uma próxima com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Silas Rebouças Nobre,
Assista-nos e nos acompanhe no YouTube, dê também a sua opinião, faça o seu comentário e suas recomendações para seus amigos, em nome de Jesus, tá bom? Até uma próxima.